Olá, eu sou a Celice, aqui do canal Meiguilice. Vim te ensinar a fazer esse coelhinho lindo com espaço interno que dá para colocar chocolate, uma ótima opção para a Páscoa. Bora fazer? Iniciarei o trabalho fazendo aqui uma laçadinha, tiro aqui do meu dedo, venho com a agulha, pego aqui o fio por dentro dela, ajusto. Feita aqui essa primeira laçada, vou fazer 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas as 6 correntinhas, pularei a última corrente e virei aqui na penúltima. E farei um ponto baixo. Feito aqui um ponto baixo, eu darei sequência fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar aqui na última correntinha. Então, irei aqui no próximo e faço um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo e vou nessa sequência, fazendo pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Cheguei aqui no último ponto, farei 3 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui 2. E esse terceiro, já vira assim mais o meu trabalho, para que esse outro ponto baixo fique do lado de cá. 3. Feito aqui os 3 pontos baixos sobre essa última correntinha, eu vou fazer agora, aqui desse outro lado, pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, eu sigo fazendo. Em cada buraquinho desse, eu vou fazendo um ponto baixo. Ó, esses buraquinhos aqui, ó. Vou fazendo pontos baixos. Cheguei aqui onde eu iniciei o trabalho. Lembra quando eu fiz a primeira correntinha, depois eu virei? Então, eu saltei a última e fiz o ponto baixo. Então, aqui. Então, eu venho aqui e faço mais um ponto baixo. Porque dessa forma, completou aqui os 3 pontos baixos no mesmo lugarzinho. Puxo aqui a laçadinha um pouco. Venho aqui nessa correntinha aqui, nesse pontinho, essa cabecinha que se sobressai mais. Puxo aqui essa laçada lá pra trás, pra fazer o meu fechamento de carreira. Dessa forma, vou só ajustar aqui mais um pouquinho. Venho agora com a agulha de frente pra trás, de baixo aqui desse mesmo pontinho. Puxo aqui o ponto, puxo essa laçada pra formar aqui o ponto. Visto aqui essa outra laçadinha na agulha, ficando com 2 laçadas na agulha. Puxo aqui o fio, faço o primeiro ponto. Feito aqui esse primeiro ponto baixo, eu vou subir agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já vou formar o primeiro bracinho. Vou pular uma correntinha, vou vir na outra, na penúltima, farei um ponto baixíssimo. Vou agora na próxima, vou fazendo pontos baixos, até chegar lá embaixo. Então, faço 1, 2, 3, 4, e agora aqui, o último, 5. Então, ficou aqui, para formar o bracinho, 5 pontos baixos e um ponto baixíssimo aqui no início. Vou vir aqui no próximo ponto, aqui de base, farei um ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo sobre cada ponto de base um ponto baixo, até chegar lá na pontinha, na beiradinha onde eu vou virar. Então, eu vou fazendo pontos baixos, dessa forma. Cheguei aqui, ó, onde vira o trabalho, na voltinha, eu vou colocar 2 pontos sobre cada ponto de base. Então, nesses 3 pontos aqui da virada, eu venho aqui nesse pontinho e vou colocar 2 pontos baixos, ou seja, vou fazer um aumento sobre cada ponto de base dessa virada. Então, 2,
Aqui mais 2. E no próximo, mais 2. 1 e 2. Dessa forma. Darei sequência fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Farei aqui 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, para iniciar o outro braço. Iniciarei aqui o segundo braço subindo 6 correntinhas. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Pularei a última corrente, virei aqui na penúltima, farei um ponto baixíssimo e agora descerei fazendo pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, aqui 2, 3, 4 pontos baixos. Eu vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Formei aqui o segundo bracinho. No próximo ponto, é esse ponto aqui, lá de cima, esse pontinho central aqui do trabalho, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos. Então, faço 1, 2, e vou subir agora a orelhinha. Farei 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou vir aqui, pularei a última, virei na penúltima, um ponto baixíssimo, um ponto meio alto, no caso, no próximo ponto de base, farei um ponto meio alto, no próximo ponto, farei um ponto baixo. Um ponto baixo, e no próximo ponto, mais um ponto baixo. Feita aqui a primeira orelhinha, virei agora sobre o mesmo ponto e farei mais um ponto baixo. Esse pontinho aqui de base, que tá servindo de base, tanto para a cabeça quanto a orelhinha do coelho. Ó, feito isso, subirei a outra orelhinha. Farei aqui 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Pularei a última, virei aqui na penúltima, um ponto baixíssimo, um ponto meio alto, um ponto baixo e um ponto baixo. Ficou assim. Farei aqui, sobre aquele mesmo ponto, farei mais 2 pontos baixos, para completar a cabeça do coelho. Então, faço 1 e 2 pontos baixos. Chegando aqui nesse último pontinho, irei cortar aqui o fio. Deixarei uma sobrinha maior. Vou cortar para poder simular o último pontinho. Venho agora aqui por debaixo dessa primeira correntinha aqui do braço, com a minha agulha de frente para trás, puxo esse fio aqui que eu cortei, trago aqui para frente e retorno com ele de onde ele veio, fazendo o desenho aqui do ponto. Então, com a agulha de baixo para cima, eu venho nesse pontinho onde o fio está saindo, para completar aqui o desenho do ponto. Trago esse fio agora aqui para baixo. Dessa forma, eu completo o desenho aqui do ponto e finalizo essa primeira parte do coelhinho. Aqui no avesso,
eu vou finalizar as pontinhas dos fios, passo a minha agulha aqui por debaixo de alguns pontinhos e trago essa pontinha por debaixo desses pontos. Enrolei aqui o fio, 2 dedos meus, puxo aqui a laçada, pego aqui o fio e faço aqui esse ponto que eu chamo de ponto fechamento para iniciar aqui o coração, que vai simular as patinhas do coelho. Então, feito o pontinho fechamento, eu vou subir 3 correntinhas. 3 correntinhas, e agora eu vou fazer o meu modelinho de coração. Mais ou menos o modelinho de coração, com algumas diferenças. Vou dar sequência fazendo 2 pontos altos. Então, tiro uma vez, tiro outra vez o fio, mais um ponto alto, puxo aqui o fio, passo o fio por dentro de 2 laçadas, puxo o fio, passo o fio por dentro de mais 2 laçadas. Então, 2 pontos altos. Agora, 2 pontos meio altos, pego a laçada, pego aqui o fio por dentro do anel, puxo o fio de uma vez só. Mais um ponto meio alto. Fiz aqui, mais um ponto meio alto. Agora, eu farei 2 pontos baixos. Então, venho aqui, faço 2. Agora, eu darei a sequência fazendo os mesmos pontos, só que de baixo para cima, espelhando esses pontos de baixo para cima. Então, vou puxar aqui um pouquinho, de forma que eu consiga segurar aqui essa pontinha e o anel, e continuarei fazendo 2 pontos meio altos, puxo o fio aqui de uma só vez, passando por dentro de todas as laçadinhas, fiz aqui os 2 pontos meio altos. Agora, eu farei os 2 pontos altos. Então, aqui. Fiz um ponto alto. E agora, mais um ponto alto. E finalizarei com as 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. Venho aqui e prendo no anel com um ponto baixíssimo. Deixo aqui uma sobrinha. Já posso cortar. Puxo aqui o fio do novelo. Essa pontinha aqui eu levo lá pra trás, dou um arrancãozinho, venho aqui na pontinha do anel mágico e vou fechá-lo. Puxo. Puxo de forma a fechar completamente. Dessa forma. Agora é só vir aqui no avesso e finalizar as pontinhas. Com uma agulha mais fina, aqui eu tô utilizando a agulha de número 5, eu sempre gosto de finalizar as pontinhas com uma agulha mais fina. E fica assim, é quase um coraçãozinho, né? Faltando aqui a pontinha de baixo, para formar as patinhas do coelho. Aqui, para sobrepor essa parte menor sobre aqui o coelhinho, eu localizo aqui aqueles 2 pontos centrais, os 2 pontos baixos, que foram feitos aqui nesse meio. E vou localizar aqui também os 2 pontos centrais aqui da base do coelhinho. Então, estão aqui os 2 pontos centrais, vou juntar esses 2 pontos. Vou casar aqui um com o outro, já coloquei algumas pregadeiras aqui, ó, vou marcar aqui, vou ir marcando dessa forma para não ter erro e ficar mais fácil também a demonstração aqui para você. E vou contar, pós esse pregador, mais 4 pontinhos para cima, ó, 1, 2, 3, 4. Encontrei aqui, vou encontrar aqui embaixo o 4º pontinho também, então, 1, 2, 3, 4. Vou casar aqui,
fechar um com o outro. Fecho aqui o marcador e do outro lado da mesma forma. Após os 2 pontos baixos centrais, eu conto 4 pontinhos acima. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos aqui, vou encontrar os 4 pontos embaixo, após os 2 pontos centrais. 1, 2, 3, 4. Vou encontrar aqui, juntei, fechar aqui o marcador e vou fazer aqui o caseadinho para unir as partes. Aqui eu já posso tirar aqui essa pregadeira, já vou colocar a agulha aqui, ó, para não perder. E vou tirar aqui o marcador. E observe que eu peguei uma perninha de cada ponto, uma perninha de baixo da parte de cima e uma perninha, ó, aqui de cima da parte de baixo. Encontrei aqui as perninhas. E vou pegar aqui o fio, trago pra cá, deixo uma pontinha aqui embaixo, depois para finalizá-la. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou ajustar aqui mais um pouquinho para ficar bem fechadinho. E vou seguir fazendo assim, vou fazer aqui mais perto. Vou pegar, ó, a perninha aqui de baixo desse ponto e vou juntar com essa perninha aqui de cima do outro ponto, né, do ponto de baixo. Puxo aqui o fio, trago aqui e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma eu vou fazendo, ó, em cada ponto. Pego uma perninha de cada ponto, encontro aqui as perninhas, encontro aqui os pontos e faço um ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo esse caseadinho ao redor dessa base aqui, dessa parte de baixo do coelhinho, para costurar essas duas partes. Ó, é só juntar aqui, trazer aqui essa laçada, fazer um ponto baixíssimo. Cheguei aqui nesse ponto que está com o marcador, esse pontinho baixo central eu tiro. E vou juntando, com cuidado para não pular nenhum ponto, nem fazer o mesmo caseadinho 2 vezes no mesmo ponto, né? Trago aqui a laçada, faço um ponto baixíssimo. Pego uma perninha aqui de baixo, com a outra perninha lá de baixo também, e junto e faço um ponto baixíssimo. Vou seguir formando esse caseadinho. Cheguei aqui, ó, no último marcador, já posso soltar. Aqui o cuidado é só para unir mesmo um pontinho com o outro e não deixar aqui nenhum faltando, né? Não pular nenhum. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, junto também, e faço aqui o último ponto baixíssimo, o último caseadinho. Deixo aqui uma folguinha do fio, uma sobrinha, já posso cortar para fazer a finalização. Aqui eu vou trazer essa última pontinha aqui pra baixo, ó, sair aqui nesse pontinho e vou trazer aqui pra baixo. Trago aqui pra baixo e já posso finalizá-la aqui por trás. Aqui eu irei colocar um pinguinho de cola quente na patinha aqui do coelhinho, dessa forma, e vou juntar aqui na posição que eu quero. Ó, eu encontro bastante, de forma que fique mais justinho. Gosto de deixar assim, como se fosse a mãozinha aqui mais caidinha. Ó, deixo mais justinho, acho que posso ceder aqui mais um pouquinho, dessa forma. Assim já está bom. Eu fiz aqui os recortes, os coraçõezinhos recortados, e vou colá-los. Colei dessa forma aqui os coraçõezinhos, formando aqui as patinhas e aqui o focinho. Agora vou fazer o olhinho. Eu vou vir aqui com a minha agulha na altura abaixo aqui desse primeiro pontinho baixo, para fazer o primeiro olhinho.
trago aqui o fio, deixo aqui uma pontinha do lado de baixo e passo aqui por cima desse primeiro ponto baixo e por baixo desse próximo. Dessa forma, ajusto aqui, venho com a agulha agora nessa posição. Pego aqui por baixo desse outro pontinho baixo aqui, ajusto. E agora, aqui por baixo, eu trago e vou sair lá embaixo já. Já saio aqui embaixo, dessa forma. Ó, formei aqui os olhinhos. E aqui eu vou só dar um nozinho. Dou um nozinho aqui. Cuidado aqui pra não deformar. Dei aqui 2 nozinhos. E agora aqui. Eu escondo também essas pontinhas. Dessa forma. A outra também eu já trago pra cá, já escondo por debaixo dos pontinhos. Ó, fica bem discretinho, tá vendo? O fio preto fica por debaixo dos pontinhos, não aparece. E aqui eu escondo, posso passar um pinguinho de cola. Aqui eu virei com o giz rosa neon e vou colorir aqui as orelhinhas. E aí, aqui eu finalizei com uma argola de chaveiro. Espero que você tenha gostado. Beijinho, fiquem com Deus.